Olá, povo de Deus, olá para todos os casais que se tornaram parceiro do canal, que a graça do Altíssimo Deus e suas copiosas bênçãos possam estar no teu relacionamento conjugal, bem como familiar. Graça e paz também para todos quanto nos assistem no momento, que as copiosas bênçãos do Senhor Deus também os alcance, sendo que vocês estão me assistindo pela primeira vez. Seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Pastor Ezequiel Pereira e é um prazer enorme estar trazendo uma palavra de edificação para o teu relacionamento conjugal. Trago hoje um versículo da palavra de Deus em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, e queremos fazer uma análise de alguns pontos importantes dentro desse versículo. A palavra de Deus diz, em Gênesis capítulo 2, verso 24, portanto o homem deixará seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. O tema que eu trago hoje é deixando para estabelecer seu próprio lar. Já no tema você vai entender que a palavra deixar, ele tem um objetivo. O objetivo é estabelecer o próprio lar. Você está contraindo o matrimônio, está deixando seu pai e a sua mãe, não está abandonando, depois nós iremos falar sobre isso, para construir uma nova família. Você fez parte de uma família onde você tinha pai e tinha mãe. Agora você vai fazer parte de uma família onde você vai ser pai e vai ter uma esposa. E é muito importante você compreender isso, porque o Senhor Jesus está dizendo o quê? O próprio Deus, ele deu a ordem de deixar, é uma ordem específica. O casal deve deixar seu pai e a sua mãe para estabelecer sua própria casa, sua própria família. E dentro da palavra deixar, há algo também importante que precisa se falar aqui. Você vai estar cortando ou vai cortar os laços psicológicos. A pessoa não vai se apegar ou se apoiar mais nos seus pais, mas em seu cônjuge. E isso nós precisamos entender para que não haja conflito dentro do relacionamento conjugal. Porque às vezes eu tenho observado alguns casais que o homem, mesmo que depois que casa, já tem às vezes até um ano já de casado, ele não sai da casa do pai e da mãe. Eu não quero dizer que ele não deva ir lá, e nós iremos falar mais para frente, se der tempo, sobre essa questão. Porém, precisamos entender algo. Se houver um conflito entre o esposo e a esposa, conflito de interesse entre a esposa e a mãe do marido, ele deve ficar de qual lado? É do lado da mãe dele ou do lado da esposa onde ele contraiu o matrimônio? É um cuidado que nós precisamos ter como servo de Deus. E aí há uma questão muito grande, que quando diz assim, deixar pai e mãe, é muito importante que o casal que vai contrair o matrimônio possa ter menos sequer um quartinho desse tamanho aqui, mas que tenha privacidade, porque eles precisam cortar o laço em todos os aspectos, né? Agora também é importante, seu pai pode ter sugestões no relacionamento, há muitos aspectos de sua vida de casado. Por quê? O seu pai pode lhe dar um conselho? Ele pode. A sua mãe pode lhe dar conselho, esposa? Pode, porque eles já têm muito tempo de vida conjugal, eles já passaram por muita dificuldade, eles já têm alguma experiência. Porém, lhe aconselhar é uma coisa, agora determinar e dizer o que você deve fazer, eu não concordo com isso não. Eu não concordo, nem pai, nem mãe, nem amigo, nem ninguém. Isso daí deve se resolver entre os cônjuges. Agora preste atenção, cada sugestão deve ser levada a sério. Cada sugestão deve ser levada a sério, mas em uma última análise o casal deve tomar a decisão. Por exemplo, eu aconselho, eu dou conselho para casais. Porém, eu jamais digo, tu tem que fazer isso aqui, é desse jeito aqui. Não. Eu dou o conselho, porém ele que vai tomar a decisão, se ele vai aceitar, o casal vai aceitar ou não. Se é uma esposa, eu digo para ele, olha, você pode fazer dessa forma. Se é a esposa, minha esposa vai lá e aconselha, você pode fazer dessa forma. Mas a decisão deve ser do casal, muito embora eu esteja aconselhando ele. Sob a orientação de Deus, você e seu cônjuge formam uma nova
unidade, reunida pelo seu espírito para viver um para o outro. Preste bem atenção, vocês agora contraíram matrimônio, deixaram pai e mãe e agora vocês formaram uma unidade, né? Os interesses agora não é individualista. Lembrando que vocês se tornaram uma só carne, que vocês agora contraíram matrimônio, não tem nada individualista não. Os interesses agora é para o bem do relacionamento conjugal. Vocês se tornaram uma equipe que estão lutando para o bom relacionamento conjugal, né? De modo algum, Deus está sugerindo que você ou eu, ou nós devemos terminar o nosso relacionamento com o nosso pai, com os nossos pais. Não, ele está dizendo deixar e não abandonar. Preste bem atenção, porque também existe cônjuge que depois que ele contrai um matrimônio, o esposo não permite que a esposa vá na casa dos pais. Às vezes os pais estão doentes e ela precisa ir lá dar um apoio aos irmãos, ou precisa passar uma noite com os pais, ou precisa ir ao hospital, e às vezes o esposo não permite. Nós precisamos ter cuidado também nessa circunstância, nessa situação. A palavra aqui está dizendo deixar e não abandonar. Lembramos que existem mandamentos em relação àqueles que honram pai e mãe. Nós precisamos atender para isso. Se o esposo se o esposo quer ir na casa dos pais e a esposa não deixa, ela está errada. Não é que o esposo deve se socar na casa dos pais, já que ele contraiu um matrimônio. Mas se a esposa também quer ir à casa dos pais e o esposo não deixa, ele também está errado. Não é que a esposa também fique direto dentro da casa dos pais, não. Mas se há um momento de necessidade, o casal precisa avaliar, precisa conversar, ter o diálogo e assim tomar a melhor decisão. Lembrando o que eu falei antes, questão de honra. Êxodo capítulo 20, verso 12 diz: honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te deu ou te dará. Preste bem atenção que existe uma promessa para aqueles que honram pai e mãe. Agora tem pai que se aproveita dessa promessa aí e quer exigir do filho às vezes coisas que não deve exigir. Exigir, quase uma certa palavra. E aí os filhos precisam ter muito cuidado para que não se torne algo que vinha, está trovejando aqui gente, mas vai assim mesmo, para que não se torne algo que possa impedir ou trazer transtorno para o relacionamento conjugal. Em Éfeso capítulo 6 verso 2, Paulo repete o mesmo mandamento. Ele diz: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honrar. E mais uma vez eu quero falar algo aqui muito interessante. Deus não está dizendo que você deve abandonar o seu pai e a sua mãe. Você precisa entender isso. Porém, ele está dizendo aqui a palavra honrar, no grego, ela mostra respeito, quer dizer respeito. Ela envolve tratar com gentileza e dignidade. Então é interessante o casal avaliar isso também. Isso não significa que chegar a hora em que os cônjuges devem se sentar para com os pais e dizer: pai e mãe, você sabe que eu amo vocês, eu respeito vocês, eu tenho carinho por vocês, porém agora eu contraí matrimônio, eu tenho responsabilidade com meu esposo e o meu esposo responsabilidade comigo. Então o pai tem que entender isso também, né? Porque se não tiver cuidado pode destruir o casamento. Então é muito bom avaliar essas questões. Os casais precisam se lembrar de que entraram num relacionamento no qual são comprometidos ou estão compromissados a honrar uns ao outro. E isso está de acordo com o que nós vamos dizer a palavra deixar. Lembrando que quando você está dizendo deixar, não é abandonar, mas cortar alguns laços que possa interferir no relacionamento conjugal. Agora, se tratando de tornar-se uma só carne, é você deixar o seu eu, é você não ser individualista. Eu já falei antes, um pouco mais na frente, eu já falei sobre isso, aliás, mais atrás, já falei sobre isso.
É você pensar que agora em diante você assumir um compromisso com alguém que está ao seu lado, seja homem ou seja mulher que você casou, esposo. Então você precisa assumir esse compromisso, porque tem muito esposo que depois que casa, ainda assim, quer viver socado dentro da casa dos pais e dá mais direito aos pais, aos amigos, aos familiares do que a própria esposa. Também existe esposa que quer estar socada dentro da casa dos pais, aí no contexto de amizade, e às vezes não está assumindo o compromisso a qual reza o matrimônio. Você tem direito, mas também tem deveres. O esposo tem direito? Tem, mas tem deveres. A esposa tem direito? Tem, mas também tem deveres. Espero ter dado uma análise sobre Gênesis capítulo 2, verso 24. Você que está me assistindo pela primeira vez, faça aí a tua inscrição, se inscreva no canal. Depois de fazer sua inscrição, você precisa ativar o sininho em todos para estar recebendo as notificações quando nós colocarmos um vídeo novo. Deixa aí o teu joinha, a tua curtida, bem como também o comentário. A curtida e o comentário, quando você faz, deixa aí a curtida e o comentário, o nosso vídeo permanecerá mais tempo no YouTube. Também você pode nos ajudar compartilhando o vídeo com outros casais que você conhece, colocando aí no grupo do WhatsApp, colocando aí no seu Facebook, no seu Instagram. Você estará nos ajudando e para mim é um privilégio muito grande, é uma honra muito grande em Cristo Jesus estar me comunicando com você através do canal. Até o próximo encontro, se Deus nos permitir.